A gente continua no tema, porque os 7 senadores que integraram o núcleo duro da CPI da Covid, chamado G7, vão reunir documentos que consideram provas de crime cometido por Bolsonaro durante a pandemia para que o ex-presidente seja investigado pelo Ministério Público Federal. E daí, sem foro privilegiado, Bolsonaro voltará a ser denunciado na justiça por senadores da CPI da Covid. Aguinaldo Vieira, um tweet... Esse caso é mais consistente, por exemplo, do que esse da Covid? Eu nem diria consistência ou não, mas não tenha dúvida que agora começa a chover aí várias denúncias pelo fato do não existir mais o foro privilegiado para o presidente. E assim como, voltando na história, quando do impeachment da Dilma, que houve a pedalada fiscal, mas diante de tantos furtos, corrupção nos governos, não é nada, né? E mesmo assim ela foi impeachmentada, porque o Temer queria assumir, então tudo se movimenta. Com essa briga do Bolsonaro há tempos com o TSE, com o STF, chegando isso até lá também, não tenha dúvida de que vão arrumar para a cabeça dele, né? E às vezes não é nem um fato em si, é um fato pesado realmente, ou que tenha solidez. Mas agora vão chover realmente várias denúncias e alguma pode pegá-lo realmente. E está aí o motivo de ir para o exterior com receio de ser preso. Ô Pamela, agora, sem foro privilegiado, que a gente vai verificar, é a justiça cumprindo com o seu papel ou perseguição política ao ex-presidente? Vitor, é importante a gente ressaltar que essas provas, né, entre aspas, né, esses documentos colhidos durante a CPI da Covid, que a gente sabe muito bem que foi política, né, que foi muito ali para enaltecer algumas figuras que até se lançaram depois, né, à presidência. Esses documentos todos foram levados para o Tribunal de Haia, né? E o tribunal até foi um mico assim, para o Brasil nesse sentido, porque tudo que tinha ali eram coisas muito vagas, depoimentos ali muito politiqueiros, muito pessoais, né? Essa coisa de ficar chamando de genocida, quando se... Meu Deus do céu, né? Até fazer esse tipo de comparação, né? De uma pandemia, uma doença, né? Com genocídios, de uma infelicidade tremenda. Então, o próprio Tribunal de Haia descartou tudo isso, né? Entendeu ali o cunho político dessas denúncias. Agora, eu concordo com o Aguinaldo, como existe aí um entrave, né, entre o judiciário e o Bolsonaro, de fato, se existe, não dá para negar, é capaz que isso avance. Agora, se é justo ou não, com certeza eu penso que não, né? Não existe provas de que ele cometeu crimes, até me parece que o PSOL pediu a prisão dele por crime, tudo assim muito genérico, muito aberto, né? Não tem uma especificação de que crime ele tenha cometido. Porque ele cometeu diversos crimes no decorrer do mandato. Não é assim, né, que se faz uma denúncia bem fundamentada. Mas como a gente está no direito criativo no Brasil hoje, né, não existe a lei, né? Existe a vontade de quem tá na cadeira com a toga e conforme a vontade deles, aí a lei é interpretada. Aí, né, é outra história. Vamos ver até onde isso vai caminhar. Fernando Tupan. Olha, Vitor Faria, se a gente puxar um pouco na memória, não aconteceu atraso nenhum. Enquanto o Brasil estava vacinando aqui, a Alemanha estava se virando que nem o Brasil atrás das vacinas. Então, o que houve? E 2 meses depois já estava sendo... Os brasileiros já estavam sendo vacinados. E isso por que aconteceu? Aconteceu porque os Estados Unidos estava retendo vacinas lá para os cidadãos americanos. Foi isso que aconteceu. O resto tudo é balela da esquerda que usou o fato para desgastar Bolsonaro. Como vai acontecer com o Lula? Daqui a uns dias o Lula vai começar a levar porrada também, como o Bolsonaro, e vão começar, olha aí, uma fala dele custou para o Brasil 31 bilhões em apenas um dia. Hoje custou mais 30. Aonde o Brasil vai parar? O país vai ficar cada dia mais pobre com a gestão Lula.
é isso que vão começar a gritar e vão vir outras coisas. Vamos ver agora que ele quer estatizar tudo novamente. E vai ser um Deus nos acuda, Vitor Faria. Ângelo Rigon. Bem, é importante lembrar que o Bolsonaro, na época da CPI da pandemia, foram ali imputados 4 crimes. Né? E isso vai ter que, obrigatoriamente, ir para a justiça comum. Porque há crimes que o presidente comete no exercício do cargo e morrem automaticamente com o fim do mandato. Outros não. É o caso desse aqui. Então, tem que aguardar o que vai realmente acontecer. E para quem tem alguma dúvida, a BBC Brasil publicou uma relação de processos de crimes que o Bolsonaro é acusado. Ele foi acusado várias vezes, tanto que bateu recorde mundial, talvez planetário, de pedidos de cassação na Câmara e sentaram em cima. Então você tem ali, mas além do medo da prisão, que aconteceu com o ex-presidente Lula, você não pode falar assim, não, isso não acontece no Brasil. Bem, aconteceu com o Lula, ele foi presidente. Então, além da questão da possibilidade de ir preso, ele tem a preocupação da inegibilidade e principalmente de perder uma eventual liderança da direita, que a gente está vendo aí o Tarcísio de São Paulo um pouquinho mais centrado, o Zema e também o próprio Mourão, que foi vice do Bolsonaro e que deu um cacete nele no final de ano, que houve xingamento dos filhos do Bolsonaro ao Mourão. Esse é o Bolsonaro. Ficou 4 anos com uma pessoa em que os filhos usaram palavrões terríveis para se referir a ele, mas ele é mais centrado, apesar de tudo, do que o próprio Bolsonaro. Quem vai comandar a direita depois de tudo isso? Vamos ver, mas vamos esperar.